meu dever de vir ouvir, de vir ver e perceber o que está a funcionar bem, não é? E deixar também uma palavra de que as pessoas venham ver. E há paisagens lindíssimas. Sim, senhor. Fantástico. Apesar de estarmos no interior, mas E é a melhor maneira de combater o stress. Pois é, vir para estas zonas com calma. Tal como podemos. Esta é a primeira presidência aberta de António José Seguro. E este era o Presidente da República no Parque de Campismo de Oleiros, distrito de Castelo Branco, a falar com pessoas afetadas pelas tempestades. O candidato prometeu e o Presidente da República está a cumprir. Seguro fecha a estrada para o governo honrar a promessa falhada de fazer chegar os apoios ao terreno rapidamente, mas também para dar visibilidade a múltiplas tragédias que foram perdendo visibilidade mediática conforme as semanas foram passando. Portanto, eu não tenho uma visão a preto e branco das situações. Eu, como Presidente da República, tenho que ter critério para as avaliar e para as analisar. Mas farei uma avaliação no final. São 5 dias de presidência aberta e quero que esta semana seja uma semana que dê voz às pessoas que deixaram de ter voz. A presidência aberta à região centro afetada pelo comboio de tempestades de janeiro e fevereiro durará uma semana. Começou ontem nos concelhos de Sertã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco. Termina na sexta-feira no distrito de Leiria, que foi o mais afetado pelas intempéries. Mas hoje o presidente reúne-se em modo itinerante com o primeiro-ministro para o seu encontro semanal, desta vez em Tomar. Portanto, o nosso propósito é de fazer acelerar os apoios para que eles possam chegar o mais rapidamente possível e também estimular a recuperação e, sobretudo, a dar garantias às pessoas de que elas são ouvidas para que os seus problemas possam ser resolvidos. Mas há uma dimensão desta presidência aberta que é muito importante, que é nós percebermos o que é que correu mal ou menos bem, o que é que tardou logo naquele apoio imediato às pessoas, porque era necessário salvar bens e proteger infraestruturas. E isso é muito relevante. É por isso que, para a semana, em Belém, eu promoverei uma reunião com especialistas, a partir dos relatos que vou levar desta presidência aberta, para se tirarem ilações e prevenir situações futuras onde o Estado possa dar uma resposta melhor e mais eficaz. O que fará o Presidente da República com os dados recolhidos no terreno e com as audições dos especialistas que haverá em Belém, ainda não sabemos. Esta presidência aberta será, no entanto, o primeiro teste ao binómio votação versus poder. A questão central será esta: conseguirá Seguro, nesta sua primeira iniciativa, ter uma influência correspondente a 66% dos votos, que na verdade é mais do dobro do que teve o governo? Olá, olá, Political Junkies, esta é a Comissão Política. Estamos reunidos na tarde de segunda-feira, dia 6 de abril, enquanto os factos que estamos a comentar estão a acontecer e vão ter desenvolvimentos inevitáveis sobre os quais nós não vamos falar. Eu sou o Vítor Matos. Nesta edição temos a Rita Diniz, que está em reportagem a acompanhar a presidência aberta de António José Seguro. Olá, Rita, onde é que tu estás agora? Olá, Vítor, olá a todos. Neste momento estou em Proença Nova, junto a um parque industrial. Muito bem. Depois tenho em estúdio o Martim Silva, o diretor de informação da SIC. Olá, Martim. Olá, olá. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É um gosto. Política. E sem a nossa Eunice Lourenço, que hoje está a gozar a sua folga de Pascuela, temos o nosso comissário residente, David Diniz, que nos fala à distância. Olá, David. Olá a todos. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Rita, vou começar por ti. Diz-nos, por favor, estás há algumas horas já a acompanhar
esta presidência aberta. Quais são as tuas primeiras impressões do terreno? Olha, esta presidência aberta começou precisamente esta segunda-feira, estava marcado para começar às 11, mas mesmo antes das 11, António José Seguro fez um pequeno desvio no caminho para ir falar com umas pessoas que estavam a fazer um pequeno protesto numa estrada cortada da Estrada Nacional, num pedaço da Estrada Nacional 2, cortada desde as tempestades de final de janeiro, portanto há 3 meses que a estrada estava cortada, e desde esse primeiro minuto, portanto desde do momento zero desta presidência aberta, que o tom de António José Seguro e o que ele quis dizer às pessoas foi sempre este, foi eu vou ouvir para ir dizer ao governo para fazer, ou seja, foi sempre muito nesta lógica de fiscalizar o que é que está atrasado ao nível dos apoios, porque é muita coisa que está atrasada ao nível dos apoios prometidos pelo governo há 2 meses, há quase 3 meses, e o tom é sempre este, de fiscalizar para depois ir interceder junto do governo no sentido de procurar que haja consequências mais ágeis e mais imediatas para estes problemas. E só nestas primeiras visitas, portanto neste momento já fizemos 3 visitas, o programa é muito intenso, só nestas primeiras 3 visitas já aconteceu isto N vezes. Num caso, num hotel na Sertã, que é um dos maiores hotéis da Sertã, que é uma região, esta região centro acaba por viver muito do turismo, deste turismo rural. Nesse hotel, o que o gerente acabou por dizer ao Presidente da República foi que tinha conseguido restaurar o telhado. O hotel era muito grande e todo o telhado tinha voado, portanto o hotel ficou todo danificado, e que tinha conseguido restaurar o telhado só com dinheiro de tesouraria própria. Portanto os apoios ainda não tinham chegado, segundo o gerente do hotel tinha submetido os formulários de apoios ao governo logo na primeira leva, mas ainda não tinha chegado, e tem sido sempre assim. Aqui também neste parque industrial em Proença Nova também foi idêntico, conseguiram já restaurar uma grande parte significativa, mas com dinheiros próprios, e estão à espera que o seguro ainda faça o reembolso. Portanto tem sido assim, este ambiente que tem pautado este arranque da presidência aberta de António José Seguro, que vai estar amanhã com o primeiro-ministro precisamente aqui em Tomar. É hoje. Amanhã. David, diz-me uma coisa, tu participaste num artigo, co-assinaste um artigo com a Rita Diniz que dizia que o PTRR está atrasado, está muito atrasado, eles vão para o terreno sem estar concluído, e há muitos aspectos dos apoios que estão atrasados. Tu podes identificar o que é que realmente está atrasado e em que aspectos é que o governo está a falhar e que possam ser apontados pelo Presidente da República? Há muitas dimensões, ou seja, os atrasos têm várias fases. Esta segunda-feira, na verdade, o Jornal Público, nosso concorrente, fez notícia de mais uma ação do governo, feita em cima da presidência aberta de António José Seguro, para agilizar, neste caso, o financiamento das câmaras municipais atingidas pelas intempéries, na medida do que lhes seja necessário, e escapando um bocadinho àquilo que está inscrito na Lei de Finanças Locais. E esta é uma das componentes. As câmaras têm muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, de, com os orçamentos aprovados, entregar o dinheiro às reparações, aos investimentos, aos apoios, a tudo o que têm de fazer face. Há evidentemente muitas coisas envolvidas nisto, não é? Estamos a falar de coisas como os telhados, as árvores que estão espalhadas por todo o território e que têm que ser removidas, até porque, caso aliás que foi referido esta segunda-feira na presidência aberta, em alguns casos impedem os bombeiros de chegar às estradas quando houver incêndios. Há estradas, muitas estradas por reparar, há muitas empresas para ajudar, e as câmaras precisam ter agilidade, precisam ter essa capacidade de fazer frente aos problemas. No meio disto, claro, há muitos outros problemas, não é? Ou seja, os telhados, só 10 a 15% dos pedidos de apoio para a reparação de telhados estão efetivamente já aprovados. Há muitos recusados por tentativas de fraude ou coisas mal preenchidas, mas o atraso é gigantesco. Eu estou só a dar-te 2 ou 3 exemplos que, na verdade, eram coisas muito facilmente identificáveis pelo Presidente quando se dirigiu para esta presidência aberta.
mas pelo governo também, pelo que o governo atalhou e tentou nos dias, nas semanas anteriores, ir resolvendo problemas, mostrando que a simples existência de uma presidência aberta pode contribuir de certa forma para acelerar, mitigar, contornar obstáculos, ajudar até o próprio governo a ir para o terreno e identificar coisas que se calhar estaria mais distraído, mais aliado, estou a ser benévolo, claro, ou menos focado em resolver. Agora, se me permites, Vítor, há evidentemente uma boa intenção do Presidente da República com esta presidência aberta. Isso é evidente, ninguém vai contestá-la, mas isso está a um passo muito curto de o próprio Presidente acabar por se revelar menos prudente ou injusto mesmo em algumas outras circunstâncias. Porque se é certo que o Governo foi muito menos ágil em algumas coisas do que prometia, e de resto o Governo foi demasiado ágil a prometer que seria ágil, parece-me, pelo menos face aos resultados, a verdade é que, por exemplo, aquele caso que a Rita Diniz ainda agora nos contava, de o Presidente estar a caminho da sua primeira iniciativa, parar porque viu um protesto de pessoas que diziam que a Estrada Nacional 2 está interrompida num raio de na extensão de mais de 1 quilómetro e que aquela obra é urgente, etc. E quando o Presidente da República para e diz que está ali para dar voz às reivindicações e que na terça-feira vai falar com o Primeiro-Ministro para ele falar com a IP, que ele não decide, mas está ali para que a sua justa reivindicação seja atendida. Eu não quero dizer que o Presidente está a cometer um erro, porque eu não tenho dados para dizer se está ou não, mas só para explicar a quem nos está a ouvir porque é que isto pode ser precipitado, quando não até injusto, face às entidades que o Estado tem que comandar. Repara, não há neste momento, como não havia há um mês, como não haverá seguramente e infelizmente daqui a um mês, mão de obra suficiente para arranjar todas as estradas do país de um momento para o outro. Sim. Não há. E quando o Presidente para e diz a sua reivindicação é justa, eu vou levá-lo ao Primeiro-Ministro, o Governo, ouvindo aquilo, tenderá ou terá a tentação de resolver o problema que o Presidente identificou. Mas eu não sei se aquela é a estrada mais prioritária dentro daquelas que têm que ser arranjadas. O que significa que se esta for arranjada antes das outras, que possam ser prioritárias, outras populações ficarão mais tempo à espera. Eu não estou a dar um exemplo concreto, porque eu não sei, como te digo, mas o problema é, eu tendo a crer que o Presidente, tendo parado naquele momento, naquele sítio, também não tenha os dados todos para dizer. Portanto, volto ao ponto de partida. Obviamente o Presidente tem boa intenção, algumas coisas até já ajudou antes da presidência aberta ter começado, mas era, por exemplo, interessante que o Presidente, antes de ter partido para esta presidência aberta, tivesse chamado os tais técnicos que diz vai querer chamar só na próxima semana, porque eles dar-lhe-iam algum contexto para fazer esta visita e conseguir separar o trigo do joio. Ok, obrigado, David. Martim, como é que tu estás a ver isto? Concordas com esta visão? É difícil, não, o que o David disse parece-me bastante acertado e sustentado. Agora, eu coloco-me um bocadinho na posição, se quisermos, eu gosto de pensar assim, do chamado português médio, que ao fim de um mês de presidência... PMP é o pequeno e médio português. Não é uma pequena e média empresa. Que presidente é que temos? E, para ser inteiramente franco, eu ainda não sei bem que presidente é que temos. Porque nós já percebemos que não vamos ter um presidente naquele estilo torrencial de Marcelo Rebelo de Sousa, que fala sobre tudo e sobre nada e que está sempre presente em todos os assuntos e que por vezes se atropelava a ele próprio. Mas também ainda não percebemos que temos um presidente, se quisermos, antagónico em relação a isso, que era o presidente Cavaco Silva. Por uma razão, porque eu não sei até que ponto é que a reserva da palavra que o novo presidente está a usar depois faz com que, quando ele intervenha, tenha peso suficiente. E eu dou um exemplo também em relação a esta presidência aberta que nós assistimos a esta semana. No primeiro dia, por exemplo, o presidente António José Seguro apelou a que as pessoas façam férias ou fins de semana nas zonas mais afetadas. A ideia é semelhante a que já tinha sido
feita por antecessores seus, por exemplo, quando houve as cheias no Funchal ou quando houve grandes épocas de incêndios. Sim, quando houve os incêndios de 2017, a mesma coisa. Vamos todos Marcelo Rebelo de Sousa até foi fazer férias Pronto. para aí as que eu quero fluviais chegar. nessa região. Qual é o peso que António José Seguro quer dar à sua palavra? Isto é um bocadinho à medida que a imagem do que o David estava a dizer, que fala sobre tudo e sobre nada, mas aquilo depois esvai-se. Ou, por exemplo, quando ele falou da estrada, que o David aludiu, ou quando ele falou das férias dos portugueses, ele está a pensar numa política estruturada do Estado, de apoios fiscais, do que seja, ou é meramente afetivo? Isto é... Nesse caso parece mais afetivo, Pois, é um apelo voluntário mas às em boa pessoas, verdade, ou bem que um presidente fala pouco e tem muito, fora cá dentro. fala pouco e tem muito peso, ou é muito afetivo e fala muito. Eu aí não percebo exatamente que presidente é que ainda vamos ter, porque é evidente que é difícil não nos sentirmos confortados com um presidente que aparentemente se quer posicionar como uma espécie de provedor de justiça dos cidadãos injustiçados face ao Estado. Ainda por cima não há provedor de justiça e, portanto, olha, temos ali um provedor de justiça na prática. Agora, eu não sei em que medida aliás, para usar uma expressão que António José Seguro com certeza conhece bem, é que é pouquinho. Francamente, não sei. Eu quero dar o benefício da dúvida, mas até agora, entre o recato que nós já percebemos que ele vai ter e o peso que depois pretende dar à sua palavra, eu não sei ainda em que ponto é que estamos. Porque, repare-se, é normal que numa primeira presidência aberta que as queixas, nomeadamente em relação à atuação do governo, não causem grandes dissabores ou engulhos ainda com o governo. Isto é a primeira. Veremos se à 10ª presidência destas o governo ainda olha com tanta benevolência. Ainda assim, eu está-me a parecer pouco, veremos. Repare-se, eu próprio estou a dizer isto, a presidência aberta, esta primeira, ainda agora começou, mas eu ainda não percebi exatamente. Eu não sei se o próprio António José Seguro percebeu que presidente é que quer ser. E nós não sabemos ainda bem. Então vamos voltar ao terreno e perceber o que é que pensa a Rita Diniz. Tu pensas que António José Seguro vai ser mais assertivo em relação ao governo em público? Vai só deixar as pessoas falar? Ou achas que ele fará críticas diretas ao governo em público? Ou deixará isso para Não sei se irá mais longe do que está. Não sei se irá mais longe do que está a ir agora. Ele tem dito até duas coisas diferentes. Diz que há um duplo sentido nesta sua presidência aberta. Primeiro é isso, é fiscalizar, é ver se os apoios estão muito atrasados e o que é que há para fazer e tentar que haja consequência disso, mas também ver os bons exemplos, ver o que é que já está a correr bem. Portanto, não me parece que tenha aqui também uma necessidade muito grande de exercer autoridade ou voz grossa perante o governo em público, mais do que isto. Portanto, os reparos estão lá e a ideia de que está tudo muito atrasado é notória. Aliás, nem precisa de falar muito porque os exemplos que acaba por mostrar evidenciam isso mesmo. Portanto, os reparos estão. Forma de pôr as pessoas a falar, isso ele não precisa dizer nada, as coisas falam por si. David, a má relação entre Soares e Cavaco agravou-se com as presidências abertas e é curioso porque António José Seguro não inventou nenhum nome novo, foi buscar o nome original que os outros presidentes tentaram não usar, mas é uma presidência aberta. E fez bem. Também acho, mas tu achas que há o risco de acontecer o mesmo agora? Ainda é demasiado cedo ou vão ambos os lados ter cuidado suficiente? Eu penso que Cavaco até proibiu os ministros depois de irem às presidências abertas e tudo. Foi a determinada altura, mais no final, mas aí já estávamos num acentuado eclodir do cavaquismo com muitos escândalos à mistura, uma crise económica pesada e muitos anos também de poder, não é? Não é o caso com Luís Montenegro e seguramente também não é o caso com António José Seguro. Eu acho que a intenção de António José Seguro é ficar neste limbo, não é? Que ele é presidente, quer dar a voz ao povo, quer ir identificar os problemas, quer acelerar, tentar acelerar a resolução desses problemas sem ser demasiado pesado para com Luís Montenegro, porque ele tem essa promessa de campanha, não é? Ele quer ser colaborativo e não presidente do contra. A fase do ciclo político também ajuda. Agora, vai ser um exercício sempre difícil, não é? Até porque nós já percebemos uma coisa de
António José Seguro, que é ele usa aliás a expressão a determinada altura neste primeiro dia de presidência, que é eu tenho a percepção de que o problema, depois identifica o problema, a percepção dele na verdade é uma percepção de todos nós, que é que o Estado está a falhar consistentemente com os cidadãos em vários domínios, e que essa sensação de falhanço pesa muito sobre a credibilidade dos políticos, do governo, do Parlamento, mas essencialmente dos políticos como um todo, e que puxa a contestação para uma tendência de apoio ao populismo. E António José Seguro quer ir para o terreno para trabalhar isso, ou seja, para dizer que há políticos que estão atentos, que há políticos que identificam, que se eles trabalharem em conjunto ajudam a resolver. Eu percebo a intenção, ela é boa, a preocupação é muito válida. Mas só uma coisa, só aqui para comentar o que disse aqui o Martim. Isto é uma forma de António José Seguro também estar próximo e presente junto das pessoas, que é uma coisa que vem do Marcelo Rebelo de Sousa. E não de certo, e de validar o seu mandato, que acabou de ser atribuído, é certo, mas que isto vai ter de se repetir ao longo. Ele não se pode isolar em Belém, isso parece-me evidente, não é? O presidente que me recordo que passou um período mais tempo, um período mais largo de isolamento no Palácio de Belém foi Cavaco Silva durante o período da Troika. Não correu bem, como nós sabemos. Era quando provavelmente o país mais precisava que ele estivesse por perto. Seguro não vai cometer esse erro, mas como eu dizia na minha primeira intervenção, corre riscos sistemáticos se as coisas não forem bem preparadas e ele não tiver, e o Presidente não tiver o seu objetivo muito bem delineado, ele corre riscos consecutivos de estar a pisar o Governo e de fazer o Governo sentir-se incomodado. Não que isso seja evidentemente um problema, a política faz estas tensões, mas tem de ser medido, isso sem dúvida nenhuma. Deixa-me só acrescentar a propósito do que o David disse e na sequência da tua pergunta, que é bom lembrar, quer dizer, a história serve para nós aprendermos, para olharmos para ela, mas não se repete necessariamente, mas na relação Mário Soares-Cavaco, que tu Vítor, aludias na tua pergunta, nós muitas vezes, quando pensamos nas presidências abertas, é quase automático falar da área metropolitana de Lisboa, que vocês falaram aqui. Ora, as presidências abertas do Dr. Soares começaram logo em 86 e ninguém se lembrava delas. Isto é, ou seja, a que nós estamos a falar já é no início da década de 90, que é exatamente quando as coisas começam... Isto é assim, ou seja, depende. Começam a estalar. E, portanto, em princípio, digamos que nesta altura não há razões para uma excessiva tensão. Agora... há razões para pelo menos o Presidente estar alerta, porque repare-se, como o David dizia e bem, e eu acho que isto é importante chamar a atenção, que é, e não tem que ver com este governo, mas é a permanente sensação de abandono, de falha e de incapacidade de resposta que o Estado nos deixa neste tipo de alturas, mesmo sendo alturas absolutamente dramáticas. A verdade é que o conjunto de queixas que nós vemos de autarcas, de empresas, de associações, de pessoas, das telhas às empresas, aos seguros, a tudo, que nada é feito. A somar a isto, aos erros consecutivos de um conjunto de ministros, culpando este e aquele e aquele outro. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho muito bem que o Presidente opte por ser alguém que está ali como árbitro para chamar a atenção. Mas outra coisa, pode ser trampolim para a oposição? Para as oposições? Pode. Eu não me cheiro a que vá ser, na medida em que um Presidente mais interventivo provavelmente colhe ele os louros da sua intervenção e da sua crítica e não os passa para outra. De qualquer maneira, eu acho que aí o que o David disse é absolutamente central aqui. Tem que ver com o tempo da legislatura. E este não é um tempo de eleições próximas, não é um tempo de rupturas, é um tempo do Presidente encontrar o seu papel e do Governo encontrar o seu papel com este Presidente também. David, achas que pode ser trampolim para as oposições? Ou um problema, não é? Porque a verdade é que... Um trampolim para cima, um trampolim para baixo. Pode ser um trampolim para baixo. É isso. Consoante a perspectiva, não é? Se estás a olhar de cima ou de baixo. A verdade é que um Presidente da República tem naturalmente um grau de visibilidade e de atração de atenções muito superior a de um líder de um partido político, ainda que seja um líder da oposição. Porque, quer dizer, vamos lá ver.
só para vos dar uma imagem, se José Luís Carneiro estivesse no terreno 5 dias, nestes mesmos territórios, a chamar a atenção para os problemas, ele provavelmente não teria atrás de si todos os meios de comunicação social nem permanência que o Presidente da República tem. Vamos ver, é assim, é da natureza da arquitetura do nosso sistema. E, portanto, isso evidentemente também tira algum espaço à oposição para ir fazendo as coisas. Mas dito isto, é o governo que é o alvo, como é evidente, muitas vezes, como dizia o Martim, acho que com toda a razão, com muitos erros que se vão acumulando, alguns ministros que não resolvem, outros são problemas são mais complexos e que exigem, se calhar, um tipo de concertação que o governo também, enfim, na verdade, a verdade seja dita, também não vai fazendo. E, portanto, para todos os efeitos, como o ciclo político ainda vai curto, ainda temos, se tudo correr normalmente, 3 anos e meio, eu diria que nesta altura, mesmo que perca um espaço de tempo de antena para o Presidente da República, ninguém se vai queixar particularmente. Vamos outra vez ouvir Rita Diniz. O Presidente anunciou que vai ouvir especialistas depois de recolher as informações no terreno durante esta semana. Tu sabes se isso vai converter em alguma espécie de relatório ou como é que isso depois terá consequências operacionais? Ainda não consegui perceber como é que vai ser feito em termos operacionais, mas vão haver 2 coisas. Primeiro, no final da semana, aqui ainda na região centro, o Presidente vai reunir com todos os atores, agentes políticos, digamos assim, com os autarcas, com os presidentes das comunidades intermunicipais, da CCDR, vai reunir com todos para então chegar a fazer um primeiro diagnóstico e tirar algumas conclusões. Não sei de que forma é que isto depois será público ou não, ao nível das conclusões. E depois, na semana seguinte, já em Belém, fará uma reunião com especialistas para então falar do que aqui viu e do que aqui recolheu e porventura aí terá que haver algum tipo de consequência. Isso foi uma coisa que ficou muito claro também nestas primeiras declarações que António José Seguro fez aos jornalistas, foi de que queria que esta sua primeira presidência aberta tivesse consequência. Agora, como é que isso vai traduzir na prática, ainda não percebemos muito bem, estamos no primeiro dia, portanto vamos esperar para ver e tentar obter essas respostas. Obrigado, Rita. A Rita vai continuar a sua reportagem a acompanhar a presidência aberta de António José Seguro. Martim, isto de chamar especialistas a Belém, quer dizer o quê? Acho que o PR está a substituir-se a um papel que devia ser do Governo ou do Parlamento. Deve haver um relatório final, uma conclusão. Isto depois, como é que achas que isto depois pode ter uma consequência? O problema disto eu acho que pega um bocadinho naquilo que eu já disse, que era como que a própria Rita estava a dizer, que é mesmo quem está no terreno ainda não percebeu muito bem que presidente é que temos ou exatamente o que ele quer. E nós estamos todos, como estamos todos a palpar terreno com o novo presidente, ainda estamos aqui a dar um bocadinho o benefício da dúvida. Mas, lá está, quando se reúnem especialistas, é para fazer o quê? Isto é... Não é para ficar-se fechado num cofre em Belém, com certeza. O que é legítimo, mas se for para isso não serve para muito. Mas se servir para muito, claramente está a pisar os calcanhares, e aliás, se calhar mais do que os calcanhares do governo. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que não se entende qual é o limite do tipo de intervenção que o Presidente quer ter. E portanto, veremos, porque repara, eu também acho legítimo que António José Seguro, quando é eleito, é na base de alguém que diz que vai conseguir fazer pontos e estabelecer o diálogo como mais ninguém consegue. Portanto, imagino eu que se ele quiser chamar os especialistas a Belém e também o governo e juntá-los todos para daí sair algo, tudo bem. Mas se é só para chamar os especialistas e depois para o governo ter os seus especialistas e cada um ter os seus especialistas e tem as suas conclusões, eu não vejo muito bem onde é que isto vai parar. E não me parece um grande caminho. Lá está, uma vez mais, eu não quero ser excessivamente crítico em relação ao Presidente. Acho que ele faz bem o papel de ser um provedor da queixa. Agora, o provedor da queixa é pouco. E, portanto, espera-se algo mais e nós não percebemos exatamente o que é este algo mais ainda. David, sendo que o Martim diz que o Presidente poderá estar a pisar os calcanhares do governo e sabendo nós que é muito difícil pisar os calcanhares de alguém, sobretudo para quem é pisado, se ele pode pisar os calos, neste caso do governo, pronto, com esta ideia de levar os especialistas a Belém, ou seja, normalmente isto dá aso a propostas e coisas concretas que em princípio não é
não compete ao Presidente da República, mas pronto, isto é uma função que está sempre em reinvenção. Está, e vamos lá ver, não houve Presidente da República que não procurasse esse espaço, não é? As presidências abertas de Soares eram exatamente isso. A mais famosa de todas foi a que percorreu os bairros sociais à volta sobretudo da Grande Lisboa, não foi só, mas sobretudo por aí, e Soares tinha um objetivo muito preciso, que era forçar um grande programa de realojamento que conseguiu, contra tudo e contra todos, acabou por levar o governo de Cavaco Silva a promover essa enorme mudança estrutural que, de certa forma, perdura até hoje na cidade. Dito isto, não tem de ser uma coisa tão grande o que sai daqui, e como eu dizia, em alguma medida António José Seguro já conseguiu alcançar alguns objetivos, não é? Ou seja, daqui há 2-3 semanas nós percebíamos já nas reportagens que foram feitas, depois de ter passado um mês e qualquer coisa das tempestades, que as câmaras não tinham meios, não tinham financiamento para acudir a tudo o que vinha, que faltavam peritos para fazer as avaliações dos pedidos de ajuda das famílias que permitissem entregar o dinheiro, que faltava mão de obra às empresas para pôr os meios no terreno e começar a reconstrução rapidamente, que faltavam até equipamentos e algum know-how às grandes empresas, até às telecomunicações, para conseguir montar as antenas, ligar tudo. O que António José Seguro já conseguiu foi que o Ministro da Economia tivesse ido ao terreno acertar meios e coordenar que havia um reforço de 750 peritos para fazer as avaliações. O Governo já mudou uma legislação para permitir às câmaras terem financiamento, recurso a linhas de empréstimo, etc., mais livres para poderem acionar o que têm que acionar. Agora, António José Seguro pode ir mais longe ou menos longe, consoante seja a sua ambição. Há, por exemplo, um enorme elefante branco na sala. É que é impossível das empresas de construção, impossível, fazerem face a tudo o que é preciso, que não seja num prazo de 2 ou 3 anos, para fazer as reparações todas de estradas, de telhados, de ruas, de limpeza, tudo mais, sem que exista mais mão de obra. E só haverá mais mão de obra se o Governo abrir um pouco mais a porta à imigração. Não há outra maneira, porque nós não estamos a ver os portugueses que estão em pleno emprego, e mesmo os imigrantes que já cá estão, que estão na sua esmagadora maioria empregados, a largarem os seus trabalhos para ir fazer aquilo, porque faltariam nos seus trabalhos. Portanto, isto só para dar um exemplo de... há muitas opções, o leque de opções do Presidente, de quão longe é que eu vou pressionar o Governo, quão longe é que eu quero arriscar a imagem do meu arranque de presidência com isto. Porque lá está, o risco é para o Governo, mas também é para o Presidente. Se o Presidente estica muito a corda e depois se revela ineficaz, isso logo no arranque da presidência também é um risco muito considerável. Muito bem. Olha, o Presidente vai ter em breve a reformulação da Lei da Nacionalidade para analisar. Prognósticos? Vocês têm alguma ideia se volta ao Tribunal Constitucional, promulga ou veta? 1x2? Martim? Não tenho. Eu posso jogar em tripla, se é totobola, posso jogar em tripla. Então gasto aqui podemos usar todos os gasto aqui a minha recursos. tripla, até porque acho que em boa medida, depois das alterações, acho que parece-me que a decisão é mais política do que propriamente jurídica, e portanto lá está, eu pago para ver onde é que o Presidente se situa neste ponto, até porque, por exemplo, mesmo em relação à imigração que o David há pouco falava, o Governo já respondeu, já disse não, para fazer face ao comboio de tempestades, os mecanismos que vão ser usados são exatamente os mecanismos das leis que nós criámos, das vias verdes, etc., cujas importação de imigrantes através dessas vias tem sido absolutamente residual, e portanto para mim é mesmo uma tripla. Não sei como é que o Presidente se vai comportar nesse ponto. David, faz sentido enviar para o Constitucional, uma vez que foi uma lei que bateu na trave no Constitucional? Sim, na minha opinião faz, precisamente por isso, ou seja, estamos a falar de matérias que envolvem direitos humanos,
e dos mais básicos, direito de cidadania, de nacionalidade, e não me parece fazer muito sentido, independentemente do que possamos concordar ou discordar na legislação aprovada, que entre em vigor uma lei com dúvidas legítimas de legalidade, ou neste caso de constitucionalidade. Um Presidente da República é um garante disso, tendo em conta que a matéria é especialmente sensível porque envolve vidas, neste caso realmente vidas e pertença à comunidade portuguesa. Acho que é do mais rigoroso bom senso pedir ao Tribunal Constitucional que faça as normas alteradas e as que estavam em causa, que volte a pronunciar-se para que, se ela estiver, se a lei for constitucional, ela entre em vigor já sem ameaças de grandes conflitos jurídicos pelo meio. Martim, outro dossiê que vai arrebentar nas mãos do Presidente. Vão todos. Se é que vai. Que é, hoje serão entregues as listas para os órgãos externos da Assembleia da República. A votação será na véspera do Conselho de Estado, que está marcado para dia 17 de Abril. És um homem de fé? É desta vez que a coisa vai acontecer mesmo? Eu não sei, mas o que já aconteceu parece-me suficientemente grave. Eu acho que é o tipo de assuntos que provavelmente não interessará a muita gente, no sentido em que não é um assunto spicy. Só para nós, só para political junkies. Sim, porque as listas dos órgãos, etc. Eu acho verdadeiramente que há algo que nós não relevamos o suficiente, que é quando se fala da erosão da democracia. A erosão da democracia não é necessariamente vir uma companhia de cavalaria de Braga e tirar, suspender a Constituição, mudar o regime e fica um regime militar e acaba-se a democracia. Isto já não funciona assim. Isto já não funciona assim. E, portanto, o que nós sabemos da erosão da democracia, das democracias ocidentais nas últimas 2 décadas é que são normalmente graduais e não envolvem, por exemplo, deixar de haver eleições, nem sequer eleições competitivas. Mas passam muito por um conjunto de mecanismos sobre o controle dos mídia, sobre a separação de poderes, sobre a independência do poder judicial e tudo mais. Passa muito por aí. E eu, por exemplo, acho que quando nós estamos há um ano sem provedor de justiça, sendo que o provedor de justiça é o representante das pessoas face aos desmandos do Estado, ou quando estamos há um conjunto de meses, por exemplo, com o Tribunal Constitucional a funcionar com 10 ou 11 dos 13 juízes, que objetivamente faz com que funcione pior, são menos pessoas, quer dizer, por mais geniais que sejam. Isso significa uma erosão da democracia. E eu acho que a incapacidade dos partidos em entenderem-se, isto é este clima de permanente falta de diálogo, de pontos de entendimento, é de tal maneira grave que eu acho que mesmo que a dada altura, pronto, foram eleitos os órgãos que faltavam, isto cala mais fundo e é um sinal muito mais. Já nem falo do facto do Conselho de Estado funcionar com elementos que já nem sequer estão na vida política ativa, portanto não faz sentido nenhum, e há uma incapacidade dos partidos, dos agentes políticos em criarem um clima mínimo de diálogo, respeitando naturalmente as divergências entre todos. Acho que alguma vez hão de entender-se para conseguir ter os votos suficientes no Parlamento, mas o sinal que isso nos deixa sobre o funcionamento da nossa democracia, para mim, é particularmente preocupante. David? Eu tenho que subscrever tudo o que disse o Martim, não consigo acrescentar muito mais, a não ser que eu tenho uma certa ingenuidade de acreditar que até ao fim as pessoas racionais caem na real, ou se quiseres... assumem o comportamento mais racional. Mas tu estavas a falar de pessoas racionais, certo? Pronto, a tua pergunta é boa e acho que faça isto, podemos ficar por aqui. Ok, então vamos ao que não nos sai da cabeça. Martim, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, é algo que provavelmente também não sai da cabeça de muitos portugueses. Nós temos sido bombardeados com sucessivas notícias nas últimas semanas de aumento dos combustíveis como consequência
do que se está a passar no Médio Oriente, do estrangulamento do Estreito de Hormuz, etc, etc. E há um conjunto de medidas que o governo português tem aplicado, tal como outros governos lá fora, mas isto é sempre bom, como se diz, sair das nossas salas e ir ao terreno. Eu, nos últimos dias, fruto do descanso de Páscoa normal, aconteceu-me ter que atestar o carro em Sevilha. E paguei menos 70 cêntimos por litro de gasolina. 70 cêntimos. 1.5 para 2.2 entrada do Algarve. Os combustíveis já eram, antes desta crise, mais caros em Portugal do que em Espanha, e aquelas reportagens da zona raiana, das pessoas que aproveitam para ir à Espanha, eram recorrentes. A verdade é que a discrepância ainda se agravou nesta altura. Porquê? Não porque as petrolíferas necessariamente sejam mais gananciosas ou mais ávidas do lucro de um lado ou do outro, mas face às políticas do Estado. E nem sequer estou aqui a defender o governo espanhol face ao governo português. Estou a dar um dado objetivo. O governo de Sanches baixou o IVA de 21 para 10. O nosso não baixou e, portanto, tem o tal desconto que tem feito todas as semanas, mas que faz com que este fosse ainda agrave mais. E repare, são 7 euros por cada 10 litros. Pois, são 70 cêntimos por litro. Eu próprio, a dada altura, e todos os dias trabalho nas notícias, como todos nós aqui, mas eu olhei e disse, isto não é possível. E para alguém que tenha dificuldades, que tenha uma pequena empresa, um pequeno comércio, o que seja, é impensável. E, portanto, eu percebo, ou seja, qual é a receita fiscal que o governo tem com o IVA e com o ISP? E até que ponto é que nós estamos dispostos a fazer um sacrifício global, de haver menos receita fiscal, para que, nomeadamente, quem mais precisa não seja tão sacrificado? É porque isto é, de facto, um estrangulamento enorme para as pessoas. Eu nem sequer falo, naturalmente, de mim, mas eu acho que esta discrepância faz com que, a dada altura, uma pessoa até pergunte: até quando é que os portugueses vão tolerar isto? Vamos todos para a Espanha. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, permite-me só uma nota sobre o que disse o Martinho. Obviamente concordo com ele. Acho que não há um português que não olhe para a fatura de combustível e não se sinta pressionado ou deprimido consoante as possibilidades relativamente àquilo tudo. Eu acho que é evidentemente urgente o governo começar a pensar estruturalmente em medidas estruturais, porque esta guerra, mesmo que para agora, que é muito improvável, vai demorar ainda muito tempo a regularizar mercados. Portanto, é tempo de efetivamente amparar, pois, entre muitas outras coisas, porque depois refinar o petróleo, transportá-lo, enfim, tudo isto demora pelo menos 3, 4 meses, e isso é muito. É muito tempo, não é? Como o Donald Trump. Sim, estou a ser claramente... Também diz sempre que a guerra está a acabar. Eu já ouvi especialistas a falar um ano e meio, se a guerra parasse tudo. Certíssimo, exato. Se parasse agora... que foram destruídas. Eu estou a cingir-me ao que disse Economist, mas o presidente da Agência Internacional de Energia falou de 6 meses. Dito isto, uma nota que eu acrescentava ao que disse o Martim é, eu tomaria o cuidado de evitar cometer o erro que o governo de António Costa cometeu durante o tempo da pandemia, que foi aplicar apoios sem definir com enorme precisão como e quando é que eles recuam, quando é que eles acabam, quando a situação se normalizar, porque nós já ainda estamos com apoios aos combustíveis vindos do tempo da pandemia, que é uma coisa completamente surreal. Dito isto, o que não me sai da cabeça também é esta guerra. Já sabíamos que Donald Trump tinha perdido o juízo, sabíamos que tinha perdido o apoio dos aliados, sabíamos que tinha perdido o apoio até de alguns aliados regionais. Esta semana ficámos a saber que nem Marine Le Pen, nem Giorgia Meloni, nem Nigel Farage o apoiam também, portanto perdeu até o apoio dos outros populistas que o têm acompanhado noutros pontos da Europa. É, portanto, um presidente sozinho contra o mundo, no pior dos momentos e no pior dos cenários, como é evidente. Faça isto tudo, se me permites a batota, resta-me o concerto da Rosalia, que eu vou ver quarta-feira, pode ser que te alivie. Olha, a mim não me sai da cabeça mais uma intervenção distorcionista de André Ventura no Parlamento. Ele aproveita estes momentos solenes para tentar reescrever a história e mudar a narrativa, e neste caso tentou fazê-lo
nos 50 anos da Constituição e com algumas mentiras e meias verdades e manipulações que eu acho que é importante assinalar. Para já tem uma questão básica, que é André Ventura apareceu como crítico da Constituição e como crítico, enfim, até do próprio regime, quando era um dos grandes apoiantes das comemorações do 25 de novembro. Ora, se a consequência que teve o 25 de novembro para parar o processo revolucionário foi o facto de 6 meses depois haver uma Constituição. Era a Constituição possível naquela altura, dadas as forças que estavam em confronto, mas se não tivesse havido a Constituição, ou seja, a sequência 25 de novembro para a Revolução, que permite haver uma Constituição contra, aliás, as forças de extrema-esquerda que não queriam uma Constituição, no caso do PCP, acabou depois por se institucionalizar a partir daquela Constituição, porque já tinha perdido a hipótese de ganhar na rua, primeiro durante a Revolução, percebeu que perdeu na rua quando Mário Soares faz a Fonte Luminosa e percebe que perderia militarmente no 25 de novembro, portanto resta-lhe a parte institucional. E aí consegue marcar, de alguma maneira, ou indelevelmente, mais do que o peso eleitoral que tinha, marcar a Constituição. Muito bem. E a Constituição, evidentemente, é feita em confrontação com o regime anterior e com o Estado Novo. Mas o que o André Ventura, naquele discurso, o que parece sempre é que era melhor antes do que o depois. E quando ele refere que havia mais presos políticos depois do 25 de Abril do que durante a ditadura, isto não é só uma provocação, é uma grande ofensa para todas as pessoas que foram vítimas da perseguição institucionalizada da essência de uma polícia política, em que as pessoas eram presas por pensarem de forma diferente e contra o regime e não haver sequer liberdade de política, liberdade de pensamento. Não creio que seja isso que defende o Chega hoje. E a própria existência da Constituição, que era suposto ele estar a celebrar, é o que faz com que aquilo que ele chama os presos políticos do PREC tenham sido soltos e que se tenha acabado nessa altura. Porque houve presos políticos durante o PREC, e quer fossem empresários, quer pessoas mais à direita, quer até, não creio que ele tivesse a falar disso, centenas de militantes do MRPP. Agora, eu não sei se ele está a referir aos 1.500 ou qualquer coisa de agentes da PIDE, que na verdade também não vieram a ser julgados. Primeiro houve uma fuga que ainda está hoje muito por explicar, e depois não foram julgados porque era suposto, e aliás a Constituição tem esse papel também, de não voltar a haver julgamentos políticos em Portugal. E portanto, enfim, fico sempre um bocado chocado quando ouço isto, e ainda fico mais chocado quando nós, jornalistas e a comunicação social em geral, já ouvi isto de forma habitual e não trabalha no sentido de explicar o que é que são realmente os factos. E recomendo aqui que as pessoas possam ver uma peça da SIC. A SIC verifica, a SIC fez uma peça interessante a explicar que havia 128 presos políticos em 1974 aqui na chamada metrópole no continente, e mais cerca de 4.000, mais de 4.000 nas colónias, e cerca de 12.000 ao longo da ditadura, a seguir à criação da PIDE, e não se sabe quanto antes na PVDE, mas a investigadora Irene Pimentel estima que poderão ter chegado tudo junto aos cerca de 30.000. Mas pronto, fico-me por aqui, que seria uma longa conversa. Adeus, political junkies. Vamos aterrar este avião, ou melhor, esta aeronave. Estamos à espera de voltar à Lua, né? Um programa estático significa que temos de estar todos identificados com aqueles 4 astronautas que vão aterrar na Lua em breve. Eles não vão aterrar, vão aproximar-se. Vão aproximar-se. Obrigado, Martim, pela correção. Aqui o fact-checking em direto. Agradeço a Salomé Rita os cuidados sonoros. Martim verifica. Exato. Os cuidados sonoros desta edição, que será bastante trabalhosa, e a magnífica ilustração ao Carlos Paes. Martim,
Queres cantar alguma coisa? Não, Com a mas olha, despedida? não, acredita que tu não queres Tá bem. que eu cante. Olha, vou-te só dizer, independentemente de se gostar ou não gostar do texto, a propósito do teu, não me sai da cabeça, que é Viva a Constituição. Muito bem. E viva a Constituição para ti também, David. Queres cantar alguma coisa Isso mesmo. de um dos teus concertos preferidos dos últimos tempos? Não, eu só posso cantar depois de quarta-feira. E para dentro, que é para que as pessoas não se assustem. Então pronto, eu também não vou cantar e então, portanto, esta vez não vamos dar música a ninguém. Adeus e até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.